vamos lá, boa tarde para todos. Meu nome é Bruna de Oliveira Reis. Eu acho que fechou a minha câmera, deixa eu só ligar novamente. Um segundinho, acho que agora foi. Bom, meu nome é Bruna de Oliveira Reis, eu sou graduanda de Relações Internacionais, estou no 5º período. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho piercing ferradura no nariz, estou com uma blusa branca e no fundo é um fundo branco também. Estou aqui hoje para falar dos fios condutores entre as antigas rotas da seda e o atual projeto chinês BRI, Belt and Road Initiative, iniciativa Cinturão e Rota, lançado em setembro de 2013 pelo então presidente Xi Jinping, né, o atual presidente da República Popular da China. Eu tenho como orientadora a professora Beatriz Bisso, também coordenadora ela, né, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a África, Ásia e as Relações Sul-Sul, do qual essa pesquisa faz parte. Bom, como eu disse no começo, essa pesquisa é uma pesquisa ainda em andamento e começou recentemente em novembro de 2021. Antes de ir direto para as questões da pesquisa em si, eu preciso fazer um recuo histórico para falar o que foram efetivamente essas rotas da seda que tem mais de 1,5 milênio de duração, né? Ela é designada como Seidenstraße, desculpa o meu péssimo alemão, mas foi designada por esse termo por Karl Ritter em 1817, muito se baseando nos relatos, né, de viagens de Ibn Wakal e de Ptolomeu, que faziam viagens ali por rotas que passavam da região de Fergana, né, Ásia Central, hoje a atual cidade do que a gente chama ali do país do Uzbequistão, fazendo uma ponte com a China. Aí, depois de 60 anos, mais ou menos, esse termo ganha mais relevância ainda, com outro geógrafo também alemão, o Ferdinand von Richthofen, que fala um pouco mais desses Seidenstraße, né, dessas rotas da seda, e que coloca esse nome em pauta. Só que aqui eu faço um adendo, inclusive, para curiosos de plantão e curiosos históricos, de que sim, o von Richthofen, o Ferdinand aqui que tá com a fotinha do lado, ele era o tio do Barão Vermelho. Bom, fechando esse parênteses históricos aqui, eu faço também um adendo de que olhar para essas antigas rotas, né, que perduraram mais de 1,5 milênio, e pensar que elas só comercializaram seda, ou que grande parte do comércio foi da seda, é olhar pelo Ocidente, é olhar pelos alemães que eu citei agora, é olhar por Roma, né, que usava muito da seda para fazer as túnicas dos seus imperadores. Enfim, eu trago aqui uma citação do professor Otávio Luiz, do Laboratório de Estudos do Oriente Médio, em que ele fala que olhar para Roma é olhar para a seda, né? Aqui se entende, então, por que essa rota não se chama rota do budismo, rota da porcelana, da jade, do camelo, do islamismo que seja, né? Enfim, então, deixa esse adendo aqui pra gente. Eu trouxe aqui nesse slide um mapa, né, que tentaram esboçar do que seriam essas rotas antigas, né, desde a terrestre em vermelho, que sai ali de Xinjiang, da província chinesa, e perpassa todo o continente, como vocês podem ver aqui no mapa euroasiano, até a península, né, do apêndice, que seria a Europa, efetivamente uma outra ponta do comércio, e não somente o comércio inteiro como um todo, como a historiografia tradicional gosta de ressaltar. Bom, trago também em azul aqui, saindo muito do extremo leste, né, da China, ali do Mar do Sul chinês, e passando pelo Mar Índico e enfim, pelo norte da África aqui, como vocês podem ver, as rotas marítimas. Vale o adendo aqui, ó, por exemplo, onde eu estou passando o mouse, que as rotas da seda marítimas passam pela região de Meca, né, na Arábia Saudita, onde surge, então, o profeta islâmico, né, então acho que, além de trocas comerciais, essas rotas trocaram também discursos, filosofias, religiões, foram muito além de trocas materiais, foram trocas imateriais também. Trago aqui nesse próximo slide, um esboço, né, uma pintura feita ali no século XVIII, que tentou resgatar um pouquinho do que foi esse início dessas trocas da seda, né, que foi, na verdade, uma troca que não surgiu de uma ideia restritamente econômica. Chamo a atenção de vocês aqui para que preste atenção no nome Zhang. Ele foi não vou colocar diplomata porque seria anacrônico, mas ele foi um mensageiro que foi mandado pelo, então, sétimo imperador da dinastia Han, a dinastia que estava presente no momento, dominando o território já unificado da China, né, em busca de uma parceria militar, diplomática, para defender o território Han, que estava sendo atacado pelos Hunos, né? Eles foram, então, os Hans, né, o Zhang foi a oeste em busca dessa aliança militar com os Dayueshi, outros povos tradicionais ali pertencentes no corredor Gansu, né, perto ali do segundo maior rio da China, o Yellow River, né, o Rio Amarelo, perdão. Enfim,
trouxe aqui de adendo para a gente mostrar um pouquinho do que foi essas trocas que não surgiram comercialmente falando. Bom, agora pegando então essas novas rotas traseiras, trazendo agora para nossa nossa contemporaneidade, eu trago o projeto BRI, originalmente chamado de OBOR, One Belt One Road, né, um cinturão, uma rota, enfim, que ele traz essa perspectiva de resgatar essa geografia que daqui a pouquinho eu também mostro um mapa pra gente, pontuando tanto uma rota terrestre que ligará a China, a Rússia, a Ásia e a Europa, quanto uma marítima que vai ligar também o Oriente ao Ocidente, vamos dizer assim. Aqui eu trago adendo, sei que eu tô falando demais, mas eu chamo a atenção de vocês para dois pontos importantes, que seriam o discurso e as características. O discurso proferido pelo Xi Jinping em setembro de 2013, quando ele lançou 6 meses depois do seu pronunciamento como representante da RPC, né, da República Popular Chinesa, foi muito calcado no preâmbulo da Constituição Chinesa de 82, né? Esse preâmbulo que, inclusive, diz sobre os 5 princípios do respeito mútuo pela soberania e pela integridade territorial. Esses 5 princípios que estão, atenção, dentro dos 5 princípios da coexistência pacífica lá de 1954, não sei se vocês lembram, mas teve uma conversa, uma troca, uma conferência, vamos dizer assim, entre a República Chinesa e a República Indiana sobre as suas coexistências pacíficas. Enfim, acredito que isso é importante de ressaltar porque traz os princípios da coluna vertebral da China lá na Conferência de Bandung, um ano depois desse encontro, em 1955, que é, né, geralmente referenciado como um dos principais referências para o terceiro mundo, dos países não alinhados, que não estavam alinhados na Guerra Fria ali já, com o primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista, e queriam reivindicar, então, a sua soberania. Bom, as características eu acredito que é importante destacar que é um projeto de alcance global, né? Que é um projeto que vai alcançar 2/3 da população mundial, 1/3 do PIB global, e que um adendo aqui é que ele não é só geoeconômico, geoestratégico, ele também traz, então, novas tecnologias, como o ciberespaço e a internet, ele traz as novas infraestruturas que vão ser necessárias, como os portos para as rotas marítimas ou os trens para as rotas terrestres, né? E eu acho que um adendo aqui importante que atrela um pouco com a apresentação antes da Beatriz, né, do Fábio, eu acho que trazer um novo polo de desenvolvimento humano que é necessário, né, para essa perspectiva. O segundo fórum desse projeto foi realizado em 2019, antes da pandemia começar efetivamente, que trazia a pauta do desenvolvimento sustentável, né, da Rota da Seda Verde, em que foi designado alguns termos e algumas questões sobre, querendo ou não, as matérias-primas que serão utilizadas para elaborar essas infraestruturas. Bom, eu trouxe aqui nesse slide um mapinha rapidamente para a gente ver, então, como se parece realmente geograficamente falando com aquelas antigas rotas que eu falei 5 minutinhos atrás. Em vermelho vocês vão ver algumas construções ferroviárias, né, rodoviárias e afins que ligarão, então, o extremo oriente, passando por todo o continente eurasiano e indo até ali a Península Ibérica. Em amarelo vocês vão ver alguns oleodutos, em bege vocês vão ver algumas construções de gás, né, construção de gasodutos, enfim. E aqui, saindo sempre do Mar do Sul chinês, e indo aqui, essa primeira parte da rota marítima, indo para a Oceania, a outra rota marítima passando pelo Mar do Índico de novo, e passando de novo pelo norte da África, ali, pelo que hoje a gente já reconhece como Canal de Suez, e pelo Mar Mediterrâneo, e por fim, uma rota recentemente colocada no projeto, graças às ligações, ao entrelaçamento, das relações entre a Rússia e a China, foi colocado um novo caminho que passará pelo norte, né, de todo o território continental russo, que se atrela ao Mar Ártico. Bom, só para ir finalizando então a nossa apresentação já, eu gostaria de trazer a relevância dessa pesquisa. Eu acredito que é interessante ressaltar que a história ela é uma interpretação, né? As perguntas feitas no presente, elas vão olhar para um outro ponto de vista do passado, né? Um ponto de vista que foi excluído, que foi tirado da historiografia tradicional e que a gente precisa entender para resgatar, já que quem controla o passado controla o futuro, não é mesmo? Eu trago aqui, então, outra citação do professor Otávio, falando que é necessário contextualizar de fato o que foram essas rotas da seda, né, em determinado tempo e espaço. Elas foram além de comerciais, foram culturais, tecnológicas, artísticas, religiosas, práticas políticas,
trocas e materiais, né? Eu acho que outra relevância importante de se destacar aqui é, querendo ou não, a disputa hegemônica atual que está acontecendo. Eu não gosto muito dessa palavra hegemônica, mas eu acho que, para fins didáticos, ela cabe diretamente aqui. O adendo que eu trago, então, seria o atual projeto mobilizado pelo G7, né? Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, enfim, que mobilizaram em 2021 já o B3W, Build Back Better World, né? Construir novamente um melhor mundo, que tem essa pretensão de ir de embate, né, ao projeto BRI. E eles querem, enfim, trazer desenvolvimento aos países subdesenvolvidos. Só que aí fica um adendo para a gente lembrar que os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos porque essas ex-potências coloniais e imperiais, né, fizeram o que fizeram no estrago durante, desde o século XV aqui nas Américas e no século XIX na Ásia e na África. Bom, os objetivos gerais que eu destaco aqui, só para ir realmente caminhando a nossa apresentação, já é entender, então, essa mudança na política internacional, no guarda-chuva sair do norte do Atlântico e ir para o Pacífico, né? E esse resgate, ao mesmo tempo, feito dessas antigas rotas da seda para o atual momento em que a China está passando e para entender o futuro chinês e, obviamente, do mundo como um todo cada vez mais entrelaçado, né, interdependente, pensando no centenário da Revolução de 1949. Mas isso é mais para o futuro. Como eu disse no começo, a pesquisa ainda está incipiente. Uma das perguntas que no momento estão me chegando, fazendo um recorte que eu quero, quais são os fios condutores entre as antigas rotas da seda e esse projeto, e a minha hipótese é, como eu falei ao longo da apresentação inteira, de que não são estritamente geográficos. Por fim, a metodologia, infelizmente, não é um trabalho de campo, é sim um levantamento bibliográfico sobre a historiografia das rotas da seda, tanto antiga quanto atual, baseado no banco de dados de artigos e teses e em sites que levantam o projeto BRI. Bom, o recorte temporal e espacial é na China da longa duração. Vou fazer um recorte mais específico. Eu sei que está um pouco amplo ainda, porque é um território muito grande para fazer uma pesquisa durante um ano, mas conforme a pesquisa for andando, o levantamento bibliográfico for me trazendo mais elucidações, eu vou recortando ainda mais esses recortes espacial da China e temporal de 2013 até atualmente. Essas são as referências bibliográficas que eu usei para me basear nessa apresentação, e eu gostaria de agradecer tanto ao espaço quanto à professora Beatriz Vício, aos membros do NIES que aqui estão presentes, colegas e amigos como um todo, e dizer que a ciência ela é feita através da troca e do debate. Então é importante ressaltar que espaços como esse continuem a acontecer. Muito obrigada!